Jogo virado. Jogo virado. Jogo virado. Jogo virado chegou. Oh, jogo virado! Como é que é, maltinha? Como é que é? Está tudo bem? Ou vocês não querem dizer aqui ao André? Meus amigos, eu não sei se vocês me ouvem no trabalho, se me ouvem em casa, se ouvirem no trânsito, mandem uma pita dela e o gajo da frente para o caralho, porque chegou o episódio 4 de Jogo Virado e estamos aqui para vos tentar fazer animar, que o dia seja melhor e que apesar de tudo, consiga pôr-vos o que é o mais importante, um sorriso na cara. E falar também um pouco do que foi a minha semana. Esta semana foi... Mano, aconteceu bué da merda. Esqueçam cada história, pior do que a outra. Hoje o nosso tema vai ser perguntas, ok? Perguntas que eu tenho na minha cabeça, que eu procuro respostas, porque já sabem como é que funciona a minha cabeça. E bora lá começar com isto, porque estamos aqui, é para falar, não é para queimar tempo. A primeira pergunta que eu tenho aqui para fazer, que é uma coisa que eu penso bastante, ok? É, quem é que dá a puta dos nomes às tempestades, meu? Eu já pesquisei sobre isso e já vi que elas têm uma ordem, ok? Que é, tipo, começa pelo A, depois a tempestade a seguir B, C, D e por aí fora. Mas, tipo, na minha cabeça isso, acontece tipo uma cena assim, tipo, lá nos Estados Unidos estão os gajos lá a ver aqueles mapas com o frio, com o calor, e está tipo um gajo gordo a comer Mac, a beber cola, e vem ele ver no PC e diz assim: Oh my God, que a puta de ventania que vem aí, ó Daniel. E tipo, e fica a tempestade Daniel. Tipo, na minha cabeça acho que é uma merda assim que acontece, porque, foda-se, como é que eles dão nomes às tempestades, mano? É que elas não vêm com, tipo, quando vê lá o vento, elas não têm escrito o nome delas. Estão a ver, tipo, foda-se. Vocês não pensam sobre essa merda? É que para mim não faz sentido nenhum e intriga-me bué. Pronto, tipo, outra cena que me intriga, meu, é tipo, o quão gênio uma pessoa tem que ser, mano, para inventar tipo um negócio que renda dinheiro, tipo, uma ideia de outro mundo, tipo. E o que fez-me pensar foi o escape room, não sei se vocês sabem, que é aquelas salas em que vocês entram e depois tem tipo enigmas e vocês têm que, o objetivo é sair da sala, mas tipo, mano, eu fui jogar isso e a única merda que eu pensava lá dentro era o quão gênio é preciso ser para criar uma merda daquelas, porque, mano, eu nunca na vida conseguia pensar numa coisa daquilo. E tipo, pronto, eu fui lá, não é? E eu joguei uma cena que era, foi um assalto, ok. Então o nosso objetivo era fugir do assalto. Começámos, estamos prontos para entrar e a mulher diz assim: só temos um pequeno problema que vocês têm que usar, estar algemados e meter uma venda. Ok. Entramos e começa o jogo. Ela sai da sala, fecha a porta. Pô, e toda a gente começa a procurar pistas e a única merda que eu pensava na minha cabeça era: tá tudo, mano. Fomos mesmo sequestrados de verdade. E ainda pagámos para ser sequestrados. Isto é uma vergonha. Porque aquela merda era um quadrado, mano. Juro-vos. Era um quadrado 2x2. Ou menos. E esqueçam, eu já estava a ficar a bater mal, porque aquela merda tinhas que descobrir um código para conseguir ligar uma ventoinha e ligar a luz. Ou seja, estava escuro. Puto, estava a ficar um puta de um calor e eu só pensava, fui sequestrado de verdade. Enquanto os outros estavam a tentar jogar o jogo, tipo. E eu fiquei mesmo, vou ser sincero, se eu jogasse aquilo sozinho eu não saía do primeiro nível. E depois eles tipo encontraram uma passagem secreta e depois aquilo tinha mais 3 salas, tipo é ridículo, imagina. Ter atrás de um armário uma passagem secreta em que tínhamos ido gatas, mano. O gajo que pensou nessa merda, o gajo é um gênio, juro mesmo. E depois na segunda sala a passagem secreta era dentro de um frigorífico. Tinhas que abrir um frigorífico com laser, mano. E depois passavas para outra sala, tipo é ridículo. Juro, o gajo é mesmo gênio. Mas o que eu queria dizer é que tipo, nós não conseguimos fazer aquilo, tens uma hora, demorámos mais. Não fizemos nada sozinhos, ok? Se a mulher do walkie-talkie não desse as indicações, nós não passávamos, ok? Depois, outra merda, eu fiquei com o walkie-talkie. Ou seja, e depois aquela merda tem câmaras, elas estão sempre a ver. E o que é que eu fazia? Para não estar sempre a ser eu a perguntar, eu virava para a câmara e aquela merda parece Secret Story. A câmara, se tu olhas para ela, ela olha para ti. E depois eu fazia o sinal com a mão para a gaja me ligar. E depois a gaja falava no walkie-talkie a pista e assim não era sempre eu a perguntar. Foda-se, foi demais. E depois aquela merda até grava vídeos. E eles gravam os vídeos durante o coisa. Depois se calhar até vão meter no Insta, ok? Mas depois, no início, quando nós chegámos lá,
a senhora virou-se e disse assim: por acaso o recorde aqui foram uns senhores, até são um casal com filho, eles já fizeram 62 escape rooms na sua vida, e até aí tudo bem, tudo normal, nós atentos. E ela diz assim: eles são do Israel, puto. E aí eu viro-me logo e digo assim: então é normal, já estão habituados a fugir. Puto, toda a gente se riu. Foi um bocadinho valioso, mas estava mesmo a pedir, quando ela disse isso estava a pedir. Foda-se. Puto, depois há outra merda que me irrita bué. E eu não percebo porque é que isto me acontece, tipo. Não sei se a vocês acontece, mas eu tenho alergia a certas lojas do shopping, ok? Sabem aquele sentimento quando vocês estão com gripe, assim, dá-vos o corpo e tipo, os olhos estão assim, bué, a brilhar, que até a vossa mãe chega a saber e diz: já estás a chocar uma. E puto, juro, eu quando entro na Primark, na Primor, bro, esquece. Os meus olhos ficam assim, começa a ficar cheio de calor, começa a ficar vermelho, começa a ficar sem força nos braços, mano. E eu tenho que sair de lá, e tipo, a partir do momento que entro a porta para dentro, fica assim. E quando saio, isso para. Eu não sei se vos acontece, se é normal. Eu acho que até deve ser pelo tipo de luzes que eles usam lá dentro. Mas tipo, é ridículo. E vou-vos dizer uma merda, puto. Eu fui à Primark para ver, que eu vou fazer um amigo secreto, para ver algumas prendas. Puto, eu não estou a exagerar. Mas tinha lá mais gajos do Bangladesh do que portugueses, puto. É ridículo. E depois há uma merda que, para mim, vocês podem dizer que sou racista, que sou caralho, eu estou-me a cagar, eu não sou racista. Vocês, se me dizem que vão na rua e vem um grupo de gajos do Bangladesh e vem um gajo de grupo de portugueses, que vocês estão na boa com os dois, vão para o caralho, são mentirosos, ok? Vocês vão ficar com receio desse grupo, ok? E depois eles têm uma merda que andam dentro da puta das lojas de fones, mano. E o que é que eu estou a pensar? Estes gajos têm comunicação com alguém que lá fora, eles já deixaram a puta da bomba, daqui a bocado vão-se passar ao caralho, este já falou com aquele, e puta, estamos todos fodidos. E vou-vos dizer uma merda, vocês defendem esses gajos e vão dizer que eu sou racista, ok? Eu não sou racista. Mas eu fui a Setúbal de férias há 2 anos, e eu fui às compras, e estava na fila para pagar. E eu tinha um senhor à frente da caixa, do lado de fora, e um senhor atrás de mim e um senhor à frente, ok? E o que estava atrás de mim estava de fones e claramente estava a falar com o que estava à frente da caixa, porque eu estava a ver. Quando um falava e calava-se, o outro respondia. E vocês vão-me dizer se isto é verdade ou não, está bem? Eu, quando saí do Pingo Doce, ok? Cheguei a casa e o que é que eu tinha? Putz, eu estava sem carteira. É verdade, amigos. Eu estava sem carteira. E depois, o que é que eu pensei? Deixei-a cair porque eu sou boa pessoa. A pessoa que estava comigo lembrou-me desse episódio porque nós comentámos. Se eu vos disser que liguei para a polícia, ok? Cancelei logo os cartões, mas eu não tinha aquela merda do contactless. Porque eu faço merda e então não podia ter essas merdas porque eu gasto o dinheiro todo. E então não tinha essa merda e não tinha dinheiro na carteira porque eu não ando com dinheiro. Então os gajos deixaram uma puta da carteira na polícia. Ao menos foram boas pessoas, me deixaram na rua e eu recuperei tudo. Mas eu fui à polícia de Setúbal, puto, eu senti-me criminoso, entrei na polícia e até depois estive a falar com o GNR e perguntei quem é que entregou. E o gajo até anotou o nome do gajo que entregou. Sabe como é que ele se chamava? Mohamed Rabat. Pronto, meus amigos, se vocês não acreditam que foram eles, ao menos, mas também vou dizer, foram uns assaltantes bons. Ok? Porque entregar a carteira. Mas mesmo assim, vão-se a foder se não acham, não metem medo desses gajos. Eles a mim metem medo. E tipo, até no outro dia estava a dar um programa na TVI, que dá ao fim do telejornal, eu até acho aquilo bem interessante, que é tipo simulações de merdas, tipo de racismo, violência, a ver o que é que as pessoas que estão, os civis, o que é que faziam nessas situações, se ignoram, se intervêm. E aquilo era sobre essas pessoas que são de outra acho que eram muçulmanos até, tipo, eles rezam virados para Meca, acho eu, não tenho a certeza. Mas tipo, o moço estava lá a rezar num tapete na avenida em Braga, não sei se conhecem, a Avenida da Liberdade, e tipo, é pessoal, tipo, a chamar nomes e a mandá-lo sair, tipo, pronto, essa merda eu não concordo, cada pessoa é livre de fazer o que quiser, independentemente da religião, da raça. Isso eu não tenho nada contra, ok? Mas, tipo, esse programa é muito bom porque muitas vezes nós até estamos a ver merdas assim e devemos nos meter, ok? Por um lado devemos nos meter porque, claro, mas por outro também não sabemos quem é o
o maluco está do outro lado e muitas vezes há muitas graças que acontecem assim. Mas o que eu queria falar era das religiões, ok? Eu sou católico, mas eu deixei muito de ir à missa por um motivo. E vocês podem pensar, fala-se muito agora que a igreja é um negócio, tipo, até vou-vos dizer, na igreja da minha terra, tu consegues fazer aquela parte da esmola para MBA. Mas não foi por essas merdas que eu deixei de ir à igreja, ok? Tipo, eu acredito muito em tudo isso, também devido à minha cabeça, sabem como é que eu sou, eu acredito em tudo. Acredito em bruxas, acredito em Deus, tudo, mano, tudo. Acredito em conspirações, signos, eu acredito nessa merda toda, ok? Mas eu deixei de ir à missa por causa daquela parte do saudai-vos em paz de Cristo. Puto, porque é que eu tenho que dar beijos à pessoa que está ao meu lado no banco, meu? Às vezes um gajo nem conhece e vem a pessoa com beijos e depois há aquela merda, ok? Tu esticas a mão, ela estica a cara. Depois tu esticas a cara e ela já tirou a cara e já te deu a mão. E ficámos ali num impasse. Daqui a nada estávamos a beijar todos na boca lá a comer-nos, está bem? É que tipo, foda-se, não gosto dessa merda, ok? E por isso é que eu gostava de ir à missa quando era o Covid. Porque não havia nada dessas merdas, não havia nada, ter que dar beijos a ninguém. Que é uma puta de uma vergonha. E eu odeio essa merda. Por isso é que eu vou a casamentos. Porque aí, pronto, também é tudo família, eu conheço. Eu dou beijos, dou o que tiver. Pronto. Mas esqueço, odeio essa parte da missa. Odeio. Para fazer um bocadinho aqui pausa do assunto das minhas questões, eu queria contar-vos o porquê desta minha semana ter sido bastante atribulada, ok? Eu no sábado tive um jantar de empresa, ok? Tipo, um jantar assim de Natal, o pessoal vai se juntar e está ali um bocado. E aquilo começou tudo muito bem, tipo, eu marco o restaurante no GPS, diz-me que é 45 minutos da minha casa, eu saio tipo bué da cedo, ok? E depois dizem-me que aquele restaurante que eu tinha marcado estava errado, ou seja, eu mudo, meto certo, estava a 2 minutos, cheguei tipo meia hora mais cedo. Mas calma, isso não é o pior, chego meia hora mais cedo, está tudo bem. É melhor chegar mais cedo do que mais tarde, também digo-vos assim, as pessoas que chegam tarde metem uma puta de nojo, só me apetece-me ir embora. E depois eu fui... o que é que eu fiz? Eu sou um gênio. O meu carro, o botão de trancar o carro por fora não funciona. Então eu tenho que usar aquele que as pessoas, quando estão paradas em algum sítio, trancam, porque as pessoas dizem que é segurança, mas elas têm medo que alguém as assalte. Pronto, não vou dizer etnias, porque qualquer pessoa pode assaltar. Isso não tem nada a ver com etnias, ok? E elas trancam o carro. E eu tranco isso. Ou seja, o carro fecha. Puto, vocês não têm noção do que é que eu fiz. Eu fecho, tal, bato a porta. Bom, o pessoal começa a chegar, a cumprimentar. E começámos a falar de carros, de tunings e o caralho. Eu não ligo a carros, podes falar em carros para mim e eu não percebo um caralho. E eles começam a falar de carros e eu, por falar em carro, começo a botar as mãos aos bolsos. Vocês não têm noção, eu não dei com a chave. Eu, foda-se, perdi a puta da chave. Vou ao carro, o carro está trancado. Eu, ok, pronto, é porque eu lembro-me de ter trancado o carro, devo ter-me caído aí ao chão. Liga a lanterna do telemóvel e começo a procurar a chave. Oh, puto, vocês não sabem. Eu aponto a lanterna para o carro, a puta da chave está lá dentro. Eu tranquei o carro, com a chave lá dentro, ok? Não dava para abrir, não dava. Quando deu por ela, o pessoal do meu trabalho já estava a fazer maneiras de me abrir a puta da janela do carro e eu me foder o carro todo. Não é preciso. Pronto, depois alguém teve que me trazer a casa para... Mas pronto, isso passou. Eu continuei, a chave estava dentro do carro, pronto, ao menos eu não conseguia levá-lo, mas também ninguém o levava. E pronto, começámos a comer, por acaso até nem bebi, mas estava a jogar o Braga contra o Famalicão. E há um lance que faz-me rir. Oh, pô, vocês têm noção. Eu dou uma gargalhada alto, mano. Quando eu viro a cabeça, dou com a puta da boca num copo, mano. Vocês não vão acreditar, mas eu parti um copo de vidro ao meio com os dentes. E não me doeu. Começo-me a rir. E eles, oh mano, Ei, vocês não têm noção quanto sangue é que eu deitei. Não têm noção. Oh, mas eu parti o filho da puta do copo. Oh, passei a noite toda a cuspir vidros. É que eu trincava assim os dentes e fazia aquele barulho. E oh puta, mais um vidro. Pumba, menos um. Puto, deitei tanto sangue, mano. Depois já sabem como é que eu fico a bater mal. Aí começou-me a doer a barriga, meu. Esqueço. Só que depois, pronto, chegou lá um caralho que eu jogava handball e aí já lhe abriram o lábio bué da vezes e ele disse que o lábio cura bué rápido, era só meter gelo. E depois o senhor do restaurante deu-me gelo e eu meti e pronto, aquilo fechou. Mas, tipo, ainda está aqui a ferida e dói um bocado. E pronto, depois disso acabou o jantar e o meu chefe veio-me trazer a casa porque... para eu pegar nas chaves suplente e
ir a casa. E o que é que eu me lembro? Vou fazer uma prank ao meu pai, vou fingir que estou tudo fedido a cair de bêbado. E o meu pai, ele bate à porta, porque o meu pai tranca as chaves por dentro, não dá para abrir. Bate à porta e eu vou fingir que estou todo bêbado. E ele vira a chave e eu já sei mais ou menos o tempo, que eu já estou habituado. Ele vira a chave, dá logo, mete não sei como é que se chama aquela merda, na maçaneta. Naquela merda que se roda e abre a porta. E ele bota a mão àquilo e o que é que eu sei? Ele vai abrir e eu vou fingir que estou todo bêbado, vou cair, vou fingir que estou encostado à porta, vou cair para cima dele. Oh puto, o meu pai bota a mão àquela merda, falha, e eu dou com a puta do nariz, mano, dou com a puta do nariz na porta de ferro, mano. Sangue outra vez a cair pela puta do nariz. Foda-se. Oh mano, esqueçam, essa noite correu-me tudo mal, mas pronto, eu não saí da personagem. O meu pai depois já a segunda abre a porta e eu caio para cima dele e ele vira-se e diz assim: que merda é esta? E eu depois aí não consegui segurar mais, pronto, comecei-me a rir e disse que estava a brincar. Pronto, depois o meu chefe levou-me lá ao sítio, levou-me o carro, eu vim para casa, dormi e puto, eu tomo medicação para dormir, porque pronto, tive umas merdas aí, pronto, eu bato mal. Oh puto, vocês não têm noção, eu essa noite, sempre que acordava estava-me a babar todo, tipo, eu parecia um bulldog, mano. Babei-me tanto essa noite, babei-me de uma maneira mesmo agressiva. E até vos digo uma coisa, a minha vizinha de baixo até tem esse cão, o bulldog. Puto, o cão parece que tenho que lhe meter aquelas merdas daquelas fitas no nariz para ver se ele respira melhor, porque aquela merda parece um porco. Para quem não sabe, tipo, eu tenho uma cadela agora, que chama-se Lilo, mas eu antes tive outra, que era a Kika, ok? E ela esteve comigo desde que eu tinha pai 7 anos até aos 23. Tipo, ela viveu bem tempo, tipo, eu cresci e ela crescemos juntos. Ela era, tipo, bem importante para mim e eu fui Antigamente, nós crianças nem ligávamos muito ao Stitch, mas hoje em dia o Stitch está muito na moda e o filme saiu e eu fui ver o filme. Puto, eu hoje dei uma merda. A história de quando o Stitch, isto é alerta spoiler, se não viram o filme, não ouçam. Tipo, há uma parte em que o Stitch, tipo, morre, entre aspas, puto. A forma que ele morre foi igual à minha cadela Kika que morreu, mano. Ela morreu a dar-me a mão, a pata, neste caso. Puto, você não tem noção. Eu chorei os 30 minutos finais do filme. Saí do filme, ok? Fui para a casa de banho, chorei. Vim para casa, pelo caminho sempre a chorar. Deitei-me na cama em casa, continuei a chorar. Eu chorei 50 minutos, ok? Seguidos. Cheguei a casa, tipo, quando a Kika morreu, eu fiz um caixão para ela, o meu pai fez, e eu meti uma foto, um póster meu a jogar à bola, quando eu era pequeno, quando eu a tive, e meti-lhe uma medalha ao pescoço, porque ela é a minha campeã. Fosse daqui a bocado estou a chorar. E pronto, e tipo, esse filme, esqueçam, chorei mesmo bué. Vocês vão pensar que eu sou um conas de caralho, juro. Eu chorei mais de 50 minutos seguidos, tipo, não parei, mano. Eu quando parei de chorar, eu tinha pintas vermelhas na cara, tipo, de forçar tanto choro, juro. Eu sou um conas de caralho. Mas para dizer isso, pronto, e eu tenho uma nova cadela, e por causa desse filme, tipo, o Stitch é um menino, e a menina do filme é a Lilo, então ela chama-se Lilo por causa disso. E puto, ela não tem nada a ver com a Kika. Tipo, a Kika era calminha. Esta gaja, esta cabra desta Lila, mano, ela só faz merda. Ela dá-me com as patas no focinho, ela morde-me. Ai, a minha puta, ela só faz merda. É na brincadeira, claro. Mas tipo, não é essa merda que é a minha pergunta. A minha questão é tipo, imaginem, nós olhamos para os cães e nós vemos que eles são cães, porque nós sabemos, nós temos pensamento. Mas tipo, vocês já pensaram o que é que os cães pensam quando olham para nós, tipo, será que eles sabem que nós somos pessoas ou acham que nós somos só cães cheios de peladas? Porque nós só temos, tipo, pelos em certas partes do corpo. Puto, deve ser bem estranho para eles. Será que eles acham que nós somos cães gigantes? Ou acham, tipo, que nós somos, ou sabem que nós somos pessoas? Tipo, é bem estranho. Pensem nessa merda. Vocês nunca pensaram, mas depois estão a ouvir isto. Vocês vão pensar. E, puto, juro-vos, é mesmo fedido. E, tipo, ainda nessas merdas dos animais, também vou dizer outra merda, vocês nunca pensaram. Mas vocês já imaginaram o que era uma vaca ser intolerante à lactose? Tipo, era bué fodido, mano, para a vaca. Porque, até vos digo, mas andam aí algumas aqui pelo mundo que também são intolerantes à lactose e são vacas. Mas não é, estou a brincar. Mas é fedido, imagina o que é ser uma vaca e ser intolerante à lactose. Não podem dar leite, é fedido. É fedido mesmo. Amigos, eu sei que vocês não gostam, mas eu quero falar um bocadinho de futebol. Ok, não é futebol, é desporto em geral. Tipo, algumas merdas que passaram esta semana. Tipo, foi semana de derby, ok, já terminou empatado. Aquela merda foi o pior jogo de futebol que eu já vi este ano na Liga Portuguesa.
não se passou nada, tipo, 25 minutos o Sporting amassou completamente o Benfica, parecia que ia golear, e a partir daí o Sporting não rematou mais o jogo todo. Ok, tipo, não houve chances, tipo, não houve porrada, que era o que eu estava a esperar, ver o jogo que era para ver porrada, porque eu nem gosto, eu prefiro ver os resumos, ok, eu só vejo mesmo futebol, é o Braga e futebol de fora, ok, mas quando é assim jogos grandes eu curto ver porque eu sei sempre que cai molho e que eles estão aziados, e tipo, não se passou mesmo nada. Depois queria falar outra merda. Eu sempre que estou a ver um jogo do Benfica, sempre que o Richard Rios toca na bola, eu começo a cantar aquela música dos TikToks dele. Em quebrando. Puta, é que o gajo, ele não pode fazer uma finta que ele faz logo um TikTok. Eu por acaso não fui ver, mas aquele remate, aquela jogada que ele faz, que manda a bola mesmo arrasar o ângulo, eu tenho certeza que ele fez um TikTok com essa música. Puta, é ridículo, ridículo. Tipo, imagina, o gajo até tenha. Eu acho que ele é um excelente jogador, ok? Acho que ele para a Liga Portuguesa não se vai destacar porque o Benfica domina os jogos, 80% dos jogos, menos contra os grandes. Aí ele vai fazer sempre cá nos jogos porque ele vai tocar pouco na bola. E as características dele, ele é muito combativo, muita raça. E nesses jogos que toca pouco na bola, ele vai jogar sempre muito bem. Só que para o Tugão vai ser complicado, ele vai ter que se adaptar muito. Ele também é um jogador que começou a jogar futebol aos 20 anos, ele jogava futsal. Mas acho que ele, opa, em termos de aura, ele tem aura. Para futebol, também tem futebol. É um jogador que eu curto, só que ainda não encaixou no Benfica. Tipo o Porto, é aquela coisa, continua a ganhar. Nós já pensámos todos que depois da primeira derrota que ia ser sempre a cair, pá, desta aqui ainda passou, ok? Depois, imagina, eu queria falar um bocadinho do meu Braga e do Carlos Vicens, ok? Imagina, eu durante muito tempo no Braga, imaginem, o treinador não colocava certo jogador e eu acho sempre que a culpa é do treinador. Tipo, neste treinador eu sinto que ele é um gajo mesmo que percebe, ok? E eu agora estou do lado do treinador. Tipo, independentemente da escolha do jogador que ele faça, se ele meter um jogador que eu acho que está bem ou não, eu acho que vou apoiá-lo sempre porque acho que o grande erro dos adeptos é não apoiar um treinador. Não sei se estou a conseguir fazer explicar. Imaginem, no caso do Braga, nós se apoiarmos, por exemplo, o Zalazar que ficou no banco, em vez do treinador, nós vamos ficar bué vezes frustrados, porque se aquele jogador não joga, nós achamos que ele é o melhor. Ou seja, eu acho que se nós tipo, acharmos que o treinador é mais importante que os jogadores, acho que é o melhor para a nossa mente e para o futebol, ok? E eu estou fechado com o Vicens, e eu acho que o Vicens é uma espécie de Rubén Amorim. Pá. Eu posso estar enganado, mas eu vejo que o gajo percebe muito e eu estou apaixonado pelo Carlos Vicens. Também falar um bocadinho do Brasileirão que acabou, parabéns ao Flamengo, foi campeão, pá, merecido, é a melhor equipa do Brasil neste momento, pá, acabou aquela, já não vou ter o futebol para eu adormecer, porque eu para adormecer meto de dar um jogo Brasileirão, meus amigos, aos 25 minutos eu já estou a dormir ferradinho, que aquela merda não se passa nada, e pá, estou triste, mas eles daqui a nada já voltam e estamos aí. Não sei se vocês viram aquela notícia, puto, o médico do Eintracht Frankfurt, puto, o gajo foi despedido por tratar de um jogador rival de outra equipe. Isto é ridículo. Isto agora no mundo não pode haver boas pessoas, é o que eu digo. Mano. O gajo, o outro jogador aleijou-se. E ele só foi ajudá-lo. Mano, o gajo foi despedido. Isto não cabe na cabeça de ninguém. E depois, tipo, não sei se vocês viram, o Salah endiabrou completamente. E isto vai um pouco de encontro ao que eu digo. Imagina, o Salah é uma lenda do Liverpool. Puto, mas o Liverpool ficou do lado do treinador. Apesar do gajo estar a fazer merda, ele não vai durar lá muito tempo. Não vai durar. Mas puto, o Salah é uma lenda. E o clube afastou-o, mano. Ele ficou do lado do treinador porque eles confiam no projeto, para além dos jogadores, porque eles sabem que os jogadores vão e bem. E o treinador é uma coisa que pode ficar lá mais. E eu acho, pá, não vou dizer que concordo com isso. Tipo, eu acho que o Salah nunca na vida já merecia ter uma bola de ouro. Nunca na vida pode ser encostado numa equipa como o Liverpool. Nunca. Mas, opa, também não pode ter aquele tipo de reação porque ninguém é maior que um clube. Ninguém. Nem que se jogues no Tondela, no Casa Pia, no Amares. Não és maior do que o clube nunca na vida e não podes fazer isso. Outra coisa que me fez rir bastante esta semana no desporto foi a Maggie Corseira a chorar com o seu namorado, que foi campeão. Meu amigo, espero que não tenhas a final do Félix, ok? Pá, muita sorte, parabéns pelo teu championship. Meu amigo, só te desejo que não acabes como o Félix. Senão vai ser um flop do caralho. E puto, esta semana dei-me a pensar. Imaginem o que é que era dizer àqueles gajos que faziam fogo com duas pedras. Que, tipo, hoje em dia ia ser possível viajar de país para país de avião, tipo, bué rápido. Já viram
o que é que era dizer a um gajo desses, mano, que, pá, aqui vamos ter um computador, mano. Tipo, nós temos que dar bué valor, como o mundo evoluiu, tipo, imaginem o que é que era dizer esses gajos, tipo, partiam-se todos, mano, estavam doentes e não tinham um medicamento. Nós agora tomamos um medicamento e ficámos instantaneamente bons, tipo. Imagina, os gajos passavam as noites sem dormir. Se eles tivessem um medicamento como o meu de dormir, eles tomavam aquela merda e adormeciam. E tipo, eu tenho uma história boa com os meus medicamentos de dormir, que tipo, quer dizer, eu não sei se é boa, ok? Tipo, eu já vos disse que a minha cadela é bem requieta e ela está sempre a fazer merda. Ou seja, quando eu a solto e ela está à minha beira, imaginem, se eu estiver no sofá, ela fica à minha beira. Não fica quieta, está-me sempre a morder, a fazer merdas. Mas se eu estiver a jogar PC, ou a editar, ou assim, tipo, ela vai à vida dela. Mas eu estou sempre a ouvi-la a fazer merda. E puto, quando eu não a ouço, aí é que ela está a fazer merda a sério, ok? Aí é que é pior. E puto, eu no outro dia, outro dia não, foi anteontem. Eu estava aí a editar o Reels que saiu no meu Insta, pá, se quiserem seguir, é André.costa com 2As 21, pá, sigam aí. E eu estava no PC e eu deixei de ouvir. E eu, puta que pariu, ela está a fazer merda. Oh puto, vocês não têm noção. Eu vou à sala, mano. Ela destruiu-me os comprimidos todos que eu tinha de dormir. E tipo, eu chego lá, eu começo e beijo. E ela só tinha destruído a caixa, tipo, as placas dos comprimidos estavam ao lado. E eu, menos mal, tirei tudo, tirei o plástico. E eu reparei que não tinha 2 comprimidos. Ou seja, ela tomou 2 comprimidos. Puto, não sei se é normal, digam-me aí se é normal, se alguém for veterinário. Tipo, ela desde que os tomou, está há 3 dias e ainda não acordou. Tipo, digam-me aí se é normal, não estou a brincar. Coitadinha. Não aconteceu nada, felizmente, mas tenham muita atenção se vocês tiverem animais, tipo, não os deixem porque, pá, eu sei o que é que custa perder um, tipo, fiquei mesmo muito mal, muito, muito, muito mal. E, opá, sinceramente, acho que posso ter muitos animais, mas nunca vai superar a primeira, porque cresceu comigo. Pá, mas claramente, tipo, o animal consegue meter-nos um sorriso no rosto quando nós estamos tristes. Eles parecem que estão sempre felizes, tipo. Nós temos que dar mesmo valor aos animais porque nós muitas vezes não vivemos para eles, mas eles acreditem que o vosso animal de estimação vive para vós e vocês dêem muito valor ao vosso animal de estimação, porque quando o perderem vai doer mesmo muito. E só aí vocês vão pensar que não deram o devido valor e não vai dar para voltar atrás. Sou do Braga, dizem que sou marroquino, mas eu nem sequer lhes ligo. Posso ser marroquino, mas não ando de dromedário. Pensamentos de um tolo ou de um otário, mas não fiquem cansados. Sejam bem-vindos aos pensamentos virados. É verdade, amigos. Estamos aí para mais uns pensamentos virados desta semana. Esta semana eu não tive muitos pensamentos, ok? Mas tive um que eu achei que foi bastante engraçado e eu pensei que cada vez vinha mais cenas à cabeça. Tipo, eu não sou uma pessoa suspeita de falar, eu não gosto, tipo, não é não gostar, tipo, não me identifico muito com os chineses, ok? Tipo, chineses, japoneses, os asiáticos, porque eu não, tipo, os filmes deles, animes, tipo, odeio animes, mas a comida, tipo, odeio comida japonesa, chinesa, pronto, aquelas merdas todas, tipo, comer ratos e animais, a mim não me faz sentido. Tipo, não gosto muito dos ideais deles, tipo, não gosto, não me identifico, opá, não é ser racista, mas eu não gosto mesmo de chineses. E ainda para mais com o Covid, eles meteram foder esta merda toda, eles foderam isto tudo. E ainda por cima os gajos são perigosos como ao caralho, porque estão bem evoluídos, eles têm armas, eles fodem-nos a todos se quiserem. Pá, não quero me meter com eles, chineses. Estamos aí, tipo, não curto muito de vocês, mas também não se metam comigo que eu não quero meter com vocês. E tipo, o meu pensamento é, puto, será que existem chineses que são gêmeos falsos, mano? É que eles são todos iguais, tipo. Imagina, e mesmo que nascem imagina, gêmeos, um rapaz e rapariga, pronto, é gêmeos falsos. Mas tu rapaz o cabelo aos dois, eles são iguais na mesma. Tipo, eu acho que não existem gêmeos falsos na China. E tipo, essa merda fez-me pensar em bué de cenas. E vocês agora vão estar a pensar. E eu vou-vos dizer isto, vocês vão passar. Vocês já viram algum chinês andar de moto? Puto, eu tenho a certeza que vocês nunca viram um chinês andar de moto. Tenho a certeza absoluta. Olhem, e um chinês grávido?
Ah, também nunca viram porque os homens não podem engravidar, mas estou a brincar. E uma chinesa grávida, vocês já viram? Puto, eu também nunca vi. E tipo, se vocês pensarem, há bué merdas que vocês nunca viram os chineses. Tipo, vocês já viram um chinês a jogar paddle? Puto, eu nunca vi um chinês a jogar paddle e há bué merdas. Tipo, se eu disser, vocês vão pensar assim, ih, foda-se. Nunca vi mesmo. Pronto, meus amigos, foi este o jogo virado desta semana, meus amigos. Espero que tenham gostado, que vos tenham divertido. Para a semana estamos aí com mais diversão, com mais histórias para contar. Muito obrigado, um grande abraço e um grande beijinho a todos. Jogo virado. Jogo virado. Jogo virado. Jogo virado chegou.